Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é a 19ª Semana Nacional de Museus. Esse evento que é organizado aqui pela Fundação de Cultura, em parceria com diversos museus do Estado, tem seu tema idealizado pelo ICOM, nossa instituição internacional, que temos hoje o prazer de ter uma representante conosco, será a nossa palestrante da noite, quase noite, né, da tarde, quase noite. E é um evento organizado nacionalmente pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. A organização no nosso estado de Mato Grosso do Sul fica por conta do Sistema Estadual de Museus de Mato Grosso do Sul, em parceria com diversos museus espalhados pelo nosso estado, inclusive aqui os nossos representantes do MUARC, Museu de Arqueologia da UFMS, a professora Lia Brambilo, o professor Carlos Campos, e pelo Museu das Culturas Dom Bosco, nós temos aqui o nosso representante, o professor Dirceu. Além dessas instituições, vale interar aí também a nossa mais nova instituição de grande importância, a Rede de Educadores de Museus de Mato Grosso do Sul, cujo o professor Dirceu é o coordenador. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Essa é a 19ª Semana Nacional de Museus. Esse ano, a temática é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Temos novamente uma temática muito atualizada, muito atual, que tem tudo a ver com o momento que vivemos. Os museus enfrentam grandes transformações nesse período pandêmico, que já dura mais de um ano. Durante todo esse tempo, muitas mudanças aconteceram no nosso setor e hoje serão exploradas aqui pela nossa palestrante, a museóloga Marília Bonas, que ela é diretora do ICOM Brasil. Seja muito bem-vinda, agradeço muito a presença. Antes de passar a palavra para você, vamos falar um pouco de algumas ações que foram tocadas pelo setor de museus aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Hoje fazemos o lançamento oficial do nosso material, construído a várias mãos, que é justamente o livro Museus e Patrimônio Cultural em Mato Grosso do Sul, Pesquisa, Cultura, Educação e Identidade. Hoje eu conto aqui com os organizadores, eu sou um dos organizadores, em conjunto aqui com a professora Lia Brambila e o professor Carlos Campos. É um material produzido a várias mãos, e temos aí 39 autores que escreveram 21 artigos de diversas temáticas diferentes, inclusive aqui o professor Dirceu, que também está aqui, que é um dos autores. É com muita satisfação que apresentamos para o pessoal de Mato Grosso do Sul, para o pessoal de cultura e de museus, para esse setor, essa obra que iniciamos ano passado e tivemos esse grande prazer de lançar. Agora, agradeço a presença dos professores Carlos e Lia. Gostariam de fazer alguma colocação antes de seguirmos? Posso só. Primeiro, eu queria agradecer o convite, parabenizar pelo evento, né? É uma honra estar aqui na abertura da 19ª Semana de Museus. A gente espera, né? Eu vejo o Dirceu aí, ansioso, os companheiros de museu no nosso grupo do Sistema Estadual, todos muito ansiosos por essas semanas que nos deixam mostrar o que nós estamos fazendo pelos nossos museus, principalmente agora, em momentos de pandemia. É importante mostrar para a sociedade que nós não estamos parados, né? Muita gente me pergunta, museu, vocês estão fechados, né? Então vocês não estão fazendo nada. Muito pelo contrário, além de todo esse trabalho online que a gente tem desenvolvido, a gente tem peças, reservas, objetos para dar manutenção. Então o trabalho tem sido árduo, muitas vezes até mais intenso. Então eu queria, lógico, estou muito contente de estar aqui. Também fiquei muito contente de fazer parte, né, deste livro do Museus e Patrimônio Cultural Mato Grosso do Sul, que foi maravilhoso trabalhar com essa comissão organizadora, com esse comitê científico e técnico, né? O professor Dirceu faz parte também, tem muitas pessoas de peso e muitas pessoas sérias no nosso estado. Foram 39 pesquisadores de alto gabarito aí, para discutindo essa questão de educação patrimonial, educação ambiental, educação em museus, o que a gente tem feito em Mato Grosso do Sul, e com um trabalho bacana desse, a gente vai poder mostrar para o Brasil todo que Mato Grosso do Sul está aí, lutando aí pela cultura.
Tá? Meu muito obrigada, um abraço a todos da mesa e uma boa semana para nós. Bom, obrigado novamente, professora Lia. Agora, professor Carlos. Bom, eu agradeço muito a gentil fala, tanto do Douglas como da professora Lia. Faço minhas as palavras dela de prazer de estar com essa mesa. Pelo segundo ano com vocês, trabalhando em prol do ensino e da pesquisa a partir dos museus. Então, eu ressalto a importância para a gente de, após um ano de pandemia, um ano e alguns meses, né, já, nós estarmos aqui, não somente com o evento, mas com o lançamento do livro, mostrando o quanto os museus trabalharam, e trabalharam arduamente, tanto no âmbito do Mato Grosso do Sul, como no âmbito nacional, falar sobre todo o trabalho que nós tivemos ao longo do ano passado, que se reflete na produção desse livro. Então, nós vemos ali os museus sendo representados no livro, nós vemos os trabalhos dos agentes que estão dentro do museu, trabalhando com a preparação do educativo, trabalhando com a apresentação dessas exposições de forma online, propondo, criando, elaborando e se reinventando. Então, eu ressalto e parabenizo o trabalho de todos, bem como do âmbito da educação. No campo da educação, a rede básica, que vem nos procurando, que vem demandando esses materiais e vem fazendo cada vez mais os museus se reinventarem na sua forma de expor os seus conteúdos, os seus objetos, o seu acervo, como também na linguagem que está sendo preparada para esse público. Então, parabenizo a Fundação de Cultura, parabenizo o Sistema de Museus, o Sistema Estadual de Museus, a REME, por esse trabalho, e aos museus de Mato Grosso do Sul. Parabenizo a todos vocês que estão à frente desses museus, que estão tomando conta e lidando com essa fase e se inovando, se reinventando para que a gente possa não somente aproveitar no âmbito dos discentes da rede básica, como também no âmbito do ensino superior, seja através da UEMS, da Uniderp, da UFMS, que vão demandando esses espaços, que vão utilizando esses espaços para suas pesquisas, para seus TCCs, para os seus projetos educacionais. Então, obrigado, e obrigado a essa equipe de Mato Grosso do Sul e do Brasil por esse engajamento nessa fase tão difícil que a gente passou. Agradeço novamente aí as palavras, professor Carlos, professora Lia. Agradeço a presença de vocês e a parceria de sempre nas nossas ações. Professor Dirceu, quer fazer alguma colocação antes de iniciarmos? Boa tarde a todos, todas e todes. Para alguns aí que estão fora do estado do Mato Grosso do Sul, já pode se dizer que bom início de noite. Eu vou ser bem breve, né? Eu quero só compartilhar que estou muito feliz, mesmo nesse momento de pandemia, onde, de um modo geral, é um momento muito triste, onde os museus se encontram, na grande maioria, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, todos estão fechados, a visitação pública, como também um momento muito triste para a sociedade brasileira, né, com a morte de muitas pessoas, inclusive amigos e parentes. Mesmo assim, é um momento de alegria para a comunidade museal, para os profissionais de museus, para as pessoas que gostam de cultura, de educação, de pesquisa. As Semanas Nacionais de Museus, e nesse caso a 19ª, é um momento desses que a gente tem, como a professora Lia falou, de visibilidade dos trabalhos dessas instituições que são tão importantes para a sociedade. Eu desejo a todas e todos e todes uma ótima semana. Aproveitem a nossa programação, que ela está belíssima, iniciando hoje com a presença da museóloga, da Marília Bonas. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Dirceu, muito obrigado aí, professor Carlos e professora Lia, que vão continuar nos acompanhando agora do YouTube. E agora vou passar a palavra para a nossa palestrante da noite, né? Da tarde, aqui quase noite, aqui já está começando a querer escurecer, né? Aqui temos a museóloga Marília Bonas, que é a nossa convidada. Eu agradeço muito ter aceito o convite aí, que foi feito pelo professor Dirceu. Ela representa o ICOM Brasil e representa muito bem o setor de museus. E hoje vai nos falar um pouco dessas transformações, que a gente tem tanto falado. Marília, a palavra é tua. Obrigada pelo convite. Boa tarde, boa noite a todas, todos e todes. Eu gosto quanto... Se a gente pode ser inclusivo, a gente tem que ser inclusivo. É uma honra poder falar para vocês na abertura da Semana de Museus. É um desafio imenso ser trabalhador de museu nesse momento. Então, eu parabenizo realmente o lançamento do livro. Acho que a gente sempre tem essa visão, né, enfim, dos públicos, dos museus, de que tem uma parte que é visível do nosso trabalho, e essa parte, em geral, visível é uma parte da frente de comunicação, seja presencial ou digital, mas, como a professora Lia disse, é fundamental entender também que a gente tem duas outras frentes muito importantes que continuam a toda, né, e que não puderam parar em nenhum momento, que são as frentes de pesquisa e preservação, e também essa migração nossa para o ambiente digital, que não é pouca coisa, que não é bolinho, né? Então, mais do que comunicação institucional, que era como a gente usava as redes, é poder trabalhar, poder apresentar o que a gente faz e poder se reunir como a gente está reunido hoje aqui. Então, eu queria agradecer o convite. O professor Dirceu, ele integrou o grupo de trabalho do ICOM Brasil para a discussão do que eu vou apresentar agora, que é sobre a definição de museus, a nova definição de museus. Para isso, eu vou contar um pouquinho do que é o ICOM Brasil, muito rapidamente, para a gente entrar nessa discussão de futuro, né? Se tem algo que a pandemia mudou, enfim, né, em termos de paradigma, a gente perdeu, de alguma maneira, as referências ou os referenciais de futuro, né? O que é o nosso futuro? O que a gente vai ser no pós-pandemia, né? O que vão ser as instituições no pós-pandemia? O que vai ser o Brasil no pós-pandemia? Então, a gente vive um momento bastante complexo, né, em termos de discussão, e não só da área museológica, do mundo inteiro, né? Eu sempre brinco de que a nossa geração, como um todo, estava mais preparada para um ataque alienígena ou zumbi do que para uma pandemia nessa escala, né? Cansa ser testemunha histórica de um momento histórico, que vai ser uma clivagem aí de interpretação de mundo, e os museus, obviamente, também têm de responder como instituições comprometidas com o seu presente, né? A gente sempre fala do museu, museu é lugar de coisa velha, a gente que é trabalhador de museu sabe que não, que o museu é lugar de reimaginação e imaginação de futuros a partir do que a gente preserva e como a gente preserva a partir do que a gente é hoje, né? Então, o Conselho Internacional de Museus é fundado logo depois da Segunda Guerra Mundial, no contexto da Unesco, pensando aí o que foi a devastação da Segunda Guerra em relação ao patrimônio mundial e à humanidade como um todo. Então, ele é um conselho já que nasce muito devotado à questão dos direitos humanos, à questão da vida, e essa questão da função social dos museus vai se, enfim, discutindo com uma contribuição muito importante. Vou esperar passar um avião aqui, coisas do mundo online. Ainda bem que a britadeira acabou. Tinha uma britadeira aí durante o dia inteiro. Mas, então, o Conselho Internacional de Museus, ele nasce muito vinculado a essa discussão dos direitos humanos, a questão do direito, claro, da preservação do patrimônio, e a essa função social dos museus, né? E como eu estava falando, a América Latina, em especial o Brasil, tem uma presença muito forte teórica nessa discussão, e essa presença, ela se documenta ou enfim, é uma contribuição visível e que embasa hoje
as discussões, inclusive, de uma nova definição de museus, e aí eu já chego aí, desde a década de 70. Então, em 1972, houve uma reunião em Santiago do Chile, e uma reunião que foi convocada pelo ICOM, com a presença de profissionais de várias áreas, em especial da área de educação, mas muita gente também da área da filosofia, da área do desenvolvimento social, da área da economia. E essa conferência em Santiago do Chile, muito influenciada por grandes pensadores aí, latino-americanos, num contexto em que a América Latina estava vivendo, e inclusive o Chile ia logo viver, várias ditaduras, né? Então você tinha grandes pensadores da resistência latino-americana, e sob forte influência do Paulo Freire, se redige uma declaração, que é a que a gente conhece como a Declaração de Santiago, que dedica, a partir daí, sem nenhuma negociação, os museus a uma função na sociedade, uma função de desenvolvimento da sociedade. E essa definição de museus, ela vai se refinando, até que em 2007 você tem uma atualização na Conferência de Viena. E aí, para entender, Marília, mas como funciona essa discussão da definição de museus, né? Até então, era uma discussão bastante fechada de membros ali do Conselho Internacional de Museus, com influências e participação de convidados, assim, filósofos, mas era uma comunidade bastante fechada, teoricamente, que tinha esses momentos, como foi o momento da Conferência de Santiago, mas que também tem aí um peso europeu, obviamente, muito forte, e um peso colonial e colonialista também em relação à visão dos museus, né? Então, mas ainda assim, a definição de museus desde a década de 40, 50, e a prática dos museus, em especial latino-americanos, sempre foi uma prática muito voltada para a discussão da educação, e no caso de diversas modalidades de museus, diversos tipos de museus, e aí é importante a gente dizer que não tem caixinha, a gente gosta de falar de tipologia para ajudar a gente a se orientar, mas a gente sabe que muitos museus são modelos híbridos, né? Um pouco museu de território, um pouco museu de comunidade, um pouco museu histórico, né? Enfim, então que essas caixinhas, elas não nos definem, né? E a definição de museus de 2007, que já enfim, a partir, então, dessa discussão que começa na década de 70, ela diz que a definição que a gente usa hoje na política de museus, né, no Estatuto de Museus, do Instituto Brasileiro de Museus, a gente tem essa definição como estruturadora, como elemento estruturante da política nacional de museus, né, e essa definição diz que os museus são uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno para a educação e deleite da sociedade. Então, essa é a definição vigente de museus. 2 anos atrás, um pouco antes até, uns 3 anos atrás, começa um movimento dentro do ICOM, entre vários comitês. Então, só para explicar um pouquinho, o ICOM, que é esse grande Conselho Internacional de Museus, ele é organizado em comitês temáticos. Então, você tem comitês internacionais temáticos. Então, você tem o SECA, que é um comitê de educação, você tem o ICOM-CC, que é o comitê de conservação. E aí você tem comitês super específicos, comitê de egiptologia, comitê de conservação de vidro, comitê de gestão, e aí tem vários. E aí tem, inclusive, o ICOFON, que é o comitê de teoria museológica, né? E aí muitos desses comitês se reuniram falando, olha, acho que está na hora, a gente tem grandes transformações acontecendo no mundo, grandes temas surgindo aí na perspectiva dos museus, em especial esse tema da decolonialidade, novas práticas, a questão de acessibilidade e inclusão, que é algo muito mais amplo do que está na própria definição de 2007, e aí, enfim, a comunidade museológica começa a falar, vamos começar a discutir a possibilidade de uma nova definição de museus, uma nova constituição. E aí foi criado um comitê específico entre comitês para propor uma nova redação. O ICOM Brasil, aí 2 anos atrás,
faz enfim, seguindo a orientação. Então, a gente tem os comitês internacionais, que são esses comitês temáticos transversais, e a gente tem os comitês nacionais, né? E os comitês nacionais, eles têm um pouco essa função de gestão e divulgação do ICOM e de, enfim, apoio aí técnico e participação em decisões de formulação de política pública, advocacy, defesa dos museus e tudo mais. E aí o ICOM Brasil, ele faz ali uma primeira coleta de impressões a partir do que era uma orientação desse primeiro comitê de discussão da nova definição de museus, e acontece um debate muito acirrado dentro desse comitê, e uma discussão um pouco truncada em termos de comunicação com quem tinha participado, tanto com os comitês nacionais quanto os comitês internacionais, e uma escolha aí de uma nova redação, de uma definição que trouxe nesse contexto, 2 anos atrás, grandes desafios. E aí eu vou ler a proposta de redação que foi colocada em votação em assembleia. Então, como funciona? Funciona essa discussão, se propõe uma redação, e essa redação é votada na conferência, que é trianual, do ICOM, né, com representantes, delegados. E a que aconteceu, então, em 2019, foi em Kyoto, no Japão. Eu tive o enorme privilégio de ir, e foi um exercício muito impressionante de geopolítica, né? Só lembrando que o ICOM, ele foi fundado no pós-guerra, muito próximo da Unesco, né? Ele está ali meio vinculado. Então, a gente tem representação de, enfim, eu não vou saber, eu sou péssima para números, e ainda que eu tenha como primeira formação antes de museologia e historiadora, eu sou péssima para datas, mas, enfim, você tem, sei lá, mais de 200, acho que são mais de 200 países, enfim, votando, né, numa grande conferência. Então, uma coisa numa escala bem impressionante. E aí, essa nova redação foi uma redação um pouco compartilhada, rolou pouco feedback em relação a quem tinha participado dessa discussão ali em 2019. Foi uma coisa com um prazo muito curto, a gente pôde contribuir muito pouco na discussão, e esse grupo, aí esse comitê, que chamava NDPP, uma sigla, enfim, de um comitê uma sigla em inglês, mas era um comitê para discussão da definição, propôs uma redação bastante ousada, e que trouxe uma grande polêmica, que reflete uma grande polêmica e os abismos que a gente tem entre os diversos potenciais e diversos entendimentos do papel dos museus dentro das sociedades no mundo como um todo. Então, é uma discussão de geopolítica mesmo. A proposta da nova definição de museus de 2019 era a seguinte, e eu vou ler. Isso também, tudo isso que eu estou falando está no site do ICOM Brasil, então, enfim, todo esse material e tal, vocês podem ver, a gente tem muito material sobre essa discussão. Eu vou fazer super brevemente, mas a ideia, enfim, também é que vocês participem das próximas etapas, e o Dirceu é nosso representante aí no Mato Grosso do Sul, para poder compartilhar com a comunidade como que a gente tem trabalhado. Mas, enfim, voltando, a nova definição de museus, a proposta de uma nova definição de museus de 2019, traz a seguinte redação: os museus são espaços democratizantes, inclusivos e focos para o diálogo crítico sobre o passado e o futuro. Conhecendo e enfrentando os conflitos e desafios do presente, eles mantêm artefatos e espécimes em confiança na sociedade, salvaguardam diversas memórias para as gerações futuras e garantem direitos iguais e acesso igual ao patrimônio para todas as pessoas. Os museus não têm fins lucrativos, eles são participativos e transparentes e trabalham em parceria ativa com diversas comunidades para coletar, preservar, pesquisar, interpretar, exibir e aprimorar entendimentos do mundo, visando contribuir para a dignidade humana e a justiça social, a igualdade global e o bem-estar planetário. Então, a gente sai de uma definição de museus que era bastante operacional em 2007, com algumas lacunas expressivas de verbos. Então, não sei se vocês repararam, mas não surge educação
nessa nova proposta aí de 2019, mas, ao mesmo tempo, uma definição que mostra um pouco o espírito do tempo, né? Ela mostra quais são os conceitos-chave hoje. Do que a gente está falando? A gente está falando de democracia, a gente está falando de inclusão, a gente está falando de polifonia, de múltiplas vozes, a gente está falando de relação direta com comunidades e construção participativa, a gente está falando de dignidade humana, que é falar sobre direitos humanos, a gente está falando de justiça social, a gente está falando de igualdade global, e a gente está falando de bem-estar planetário, a gente está falando de meio ambiente também. Essa definição, agora vocês imaginam, com o perdão da informalidade, o fuá que foi botar isso em votação. Vocês imaginam países, por exemplo, países, sei lá, do Oriente Médio, né? Então, alguns países, como Arábia Saudita, justiça social, dignidade humana, igualdade, como que operam esses conceitos, né? Como que esses conceitos ressonam em determinadas culturas? Como é que a gente vai falar de democracia em países não democráticos? Como que a gente vai migrar para uma definição de museus, de um museu que é muito mais um museu que a gente quer construir do que os museus que a gente tem? Então, e foi muito instigante isso, porque tem desde diferenças culturais de entendimento do que é um conceito, o que é uma definição, né? Então, países, por exemplo, anglófonos, entendem sempre definições muito a partir de uma perspectiva inspiracional, muito menos operacional. Países de línguas de origem latina entendem definição muito a partir de operações, de verbos de ação. Então, e tinha o contexto político de 2019. Então, Brexit, era Trump, uma tensão ali Europa, com membros muito conservadores, e ao mesmo tempo membros muito progressistas, mas progressistas aí numa radicalidade, também entendendo os museus como um lugar de posicionamento político em relação às próprias questões, e ao mesmo tempo a América Latina, com museus, enfim, grandes museus, mas uma maior parte dos nossos museus no Brasil são museus de uma escala muito pequena, vinculados ao poder público e vinculados também às narrativas que se constroem em termos de política pública, né? Num contexto político em que a cultura passa a ser atacada como algo supérfluo. Tudo isso, gente, antes da pandemia, né? Então, foi algo histórico, porque a maior parte dos países latino-americanos entendiam que estrategicamente, então países como o Brasil, países como Chile, entendiam que uma definição dessa também poderia representar uma ameaça às instituições dentro do contexto político partidário em que estavam essas instituições. Lá a gente vai falar de justiça social, bem-estar planetário, de repente vão falar, vixe, vamos cortar, fecha o IBRAM. A gente tinha, né, então tinha desde esse tipo de postura dentro da delegação brasileira, ou da delegação chilena, ou da própria delegação colombiana, né, até muita gente fala, não, vamos apostar. Mas uma das questões, então, o Brasil votou pelo adiamento, o Brasil votou por uma discussão de que vamos voltar para a mesa de discussão. Essa nova definição traz coisas muito importantes, mas, ao mesmo tempo, para o Estatuto de Museus, se a gente não garante esses verbos, essa parte operacional, qual é o risco de desmontarem uma política pública, porque a gente vai ter uma definição inspiracional, que podem achar que é uma definição ideológica, entre aspas, né? Então, tinha muito, e aí quando eu falo que a gente às vezes fala, mas eu trabalho em museu, e aí eu tô muito, né, do tipo, qual é a nossa conexão com a política pública, com a grande política e tal, e é isso, né, toda ação é política, não tem neutralidade em nenhuma ação, e a discussão da definição de museus, esse debate foi muito importante para a gente entender isso aí como representantes brasileiros, né, e no caso do Brasil é isso, o Estatuto de Museus é algo muito recente, é algo muito potente, países
irmãos não têm estatutos de museus, a Argentina não tem, Colômbia não tem, Chile não tem. Tem algumas normativas, mas não tem um estatuto robusto como o nosso. E, de fato, a definição de 2007, ela estrutura ações que garantem, ou enfim, pelo menos constroem possibilidades aí de qualificação das instituições a partir desses verbos, né? Então, quando a gente tem um edital do IBRAM para modernização de reserva técnica, o lastro disso tá lá no preservar, dentro da definição. Quando a gente tem a estruturação, né, das redes de educadores em museus, da REM e as regionais e as estaduais, isso também está refletido lá. Então, não ter a palavra educação, como que você garante depois recurso para a tua área de educação, se nem na definição isso está... Né? E a gente, na área de museu, e aí eu acho que a maior parte de vocês, como trabalhadores, pesquisadores, a gente lida muito com a burocracia, e é fundamental a gente conhecer a máquina, e é fundamental a gente defender pela legislação essa estrutura. Nós temos um estatuto, esse estatuto diz que a gente precisa ter essas áreas, não precisa abrir concurso. Demora, às vezes, 20 anos para a gente conseguir, mas a gente vai construindo essa narrativa de defesa e qualificação das instituições a partir de uma legislação. Então, o que aconteceu? Essa definição não foi aprovada, e a recomendação da Assembleia foi que voltasse para a discussão e se ampliasse o debate, e que se fizessem novas escutas. Foi constituído um novo comitê, inclusive o nome do comitê é muito mais acessível, hoje chama Comitê do ICOM Define, então todo mundo sabe do que a gente está falando. E aí a primeira etapa houve uma primeira etapa que eram os comitês nacionais reencaminharem a pesquisa que tinha sido feita em 2019, então o ICOM Brasil trabalhou nisso. No ICOM Brasil somos em 4 pessoas, 4 mulheres, por acaso. Então a gente tem a nossa presidente, que é a Renata Mota, somos a vice-presidente, a Renata Mota de São Paulo, a vice-presidente Vera Mangas, que é do Rio de Janeiro, do IBRAM, do Rio de Janeiro, e somos em 2 diretoras, eu e a Roberta, e a gente tem 3 conselhos, um conselho de administração, um conselho consultivo e um conselho fiscal, e esses conselhos, eles têm aí representação nacional e participação nacional. Para além disso, então, tem aí um critério nosso de garantir uma cobertura de realidades distintas. Mais recentemente, a gente tem investido em trazer jovens, né, para a discussão, em grupos de trabalho, nos próprios comitês. Então, a gente está, por exemplo, com uma parceria com a Museologia Quilombola, do sul da Bahia, muitos museus indígenas. Então, a gente está trazendo essa discussão e a gente constituiu um grupo de trabalho bastante diverso para fazer a avaliação de uma pesquisa que a gente lançou e que teve mais de 870 respondentes, entre grupos e respondentes individuais, sobre que conceitos têm de estar manifestos, traduzidos numa nova definição de museu. E aí agradeço de novo a participação do Dirceu, eu como Marília agradeço o Dirceu, nessa discussão foi muito intenso, porque a gente recebeu todas essas respostas e a gente teve que tabular, e era um critério de tabulação entre o quantitativo e o qualitativo, e a gente chegou, então, nesse número aí de 20 conceitos, e a gente está aqui no primeiro slide. Eu não sei, Douglas, se a gente consegue ampliar, porque eu acho que a gente pode começar a passar os 20 conceitos em que a gente chegou. A gente pode passar, isso também está no site do ICOM Brasil, tá? Mas a gente pode ir para o próximo, e aí eu vou passar rapidamente os 20. Então, o primeiro, por ordem alfabética, mas por ordem de prioridade também, foi antirracista, foi redigido pela equipe da museologia, por esse coletivo da museologia quilombola, com participação depois de todo o GT, a partir da compilação de que todas as colaborações, né, muita gente colocou antirracista dentro desses 800 e tantos formulários, e aí a redação final foi, enfim, a partir do que tinha sido
colocado por todo o público, mas sempre por alguém que se engaja e pesquisa no tema, né? Então, antirracista como postura que visa combater e romper o racismo estrutural do seu processo histórico e institucional por meio de práticas e valores a superar a colonialidade. Aí, o próximo. Bem viver. Então, essa coisa do bem-estar planetário, quando surgiu no Japão, a gente brincava que era uma coisa meio era de aquários, assim, né? Na tradução para a gente no português, era bem-estar planetário, era uma coisa que soava engraçado. E depois a gente entendeu que o bem viver é um conceito, inclusive, muito latino-americano, muito vinculado aos povos originários, né? Também os nossos, e que era importante ele surgir. E essa redação ficou muito bonita, pensando nisso, solidariedade, reciprocidade, respeito e valorização de todas as formas de vida, né? A gente pode ir para o próximo. Comunicar, então os verbos surgem, né? Então, comunicar de forma multidirecionada, tem uma coisa da horizontalidade na discussão, a gente pode ir para o próximo. Cultura, né? Então, também vamos localizar, entendendo cultura como diversidade, símbolos, signos, significados, ideias, comportamentos criados pelos grupos sociais que permitem a construção de identidades. Vocês reparem que todas essas palavras estão no plural. A gente não está falando da identidade, né? E a gente sabe quantos museus se prestaram historicamente, às vezes, a materializar ou a construir narrativas materializadas de uma identidade em detrimento de outras, né? Então, tem sempre uma questão aí que marca a redação desses 20 conceitos, sempre no plural. A gente pode ir para o próximo. Decolonial, então, como uma chave aí de postura e prática. Então, essa discussão da decolonialidade, a gente pontuou, assim, e foi muito bonito, porque muita gente tem pesquisado isso, mas foi bonita a discussão de que isso não é uma questão teórica, de que isso é uma questão prática. Então, não adianta nada você ter uma linda exposição que você fala, é decolonial, mas que o curador, maltrata a copeira, né, ou maltrata o jardineiro, assim, então, essa contradição, e é uma contradição do mundo dos museus, que os museus nascem com fetiches, né, o fetiche da autoridade, da hierarquia, da sabedoria, da construção da verdade, né, e ao mesmo tempo os museus têm aí um papel, sim, da construção da pesquisa, de lugar de referência, de lugar de construção de conhecimento, mas de que isso não pode estar apartado da sua prática, né? E o mais difícil dessa discussão da decolonialidade é a prática, né? A escuta, é a participação. E aí tem algumas palavras super bonitas, assim, né? Então, do tipo, postura e práticas de combate às opressões. Então, tem uma ação por trás disso, materiais, simbólicas, raciais e de gênero que resultam da colonização e subalternização dos povos e de seus saberes. A gente pode ir para o próximo. Eu amo o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas. Mando um beijo para todo mundo. Quem não conhece, pesquisa, gente, é uma das coisas mais lindas que existe no país. Democrático, comprometido com valores e práticas equânimes, enfim, né, memórias e negociações de saberes e sensibilidades. Então, também é democrático na perspectiva dessa construção colaborativa. A gente pode ir para o próximo. Direitos humanos. Então, tem essa questão de que o conceito de direitos humanos, por muito tempo, foi um conceito muito ocidental também, ocidentalizado como construção, e de que muitos povos, de muitas culturas não europeizadas ou não ocidentalizadas, trabalhou a questão dos direitos a partir de uma ideia de um léxico de dignidades. Então, é de uma vida digna. E o que é o entendimento de uma vida digna muda a partir, claro, da cultura, mas que você tem um campo comum ali, de uma ideia de dignidade na vida. Então, você tem essa questão de assegurar a existência digna, um compromisso com isso, né? Então, não é assim, o museu vai conseguir... Então, tem aí também algo na nossa construção, e é uma construção, gente, que eu sou muito vaidosa dela, de ter sido muito orgulhosa de fazer parte desses processos, porque nós fomos o país no mundo que mais contribuiu em termos numéricos, com maior engajamento, né? E isso fala muito da nossa
da nossa verve como brasileiros, né? Ainda que a gente ande tão ao quebrado e a área que a gente trabalha ande tão fragilizada, é isso, quanto a gente está trabalhando agora em defesa daquilo que a gente acredita, né? Como trabalhadores da cultura. A gente pode passar para o próximo. Educação. E aí, educação, enfim, como algo não negociável, tem que estar na nova definição. Ainda que as pessoas entendam que está subentendido, não tem subentendido. Tem que ter educação, né? E aí toda uma discussão do que é a educação, né? E a educação no museu, e a gente sempre sabe dessa coisa do tipo, mas a gente trabalha na perspectiva da educação não formal, mas em diálogo com a educação formal, como que a gente traduz isso, e tinha um número de caracteres, reparem, né? Então foi um exercício muito importante aí de síntese para a gente, né? Então, conjunto de práticas, valores, conhecimentos e metodologias concernentes ao processo educativo, permitindo a aprendizagem, a experimentação e a mediação com o patrimônio musealizado. A gente pode ir para o próximo. Experiência. Então, a questão da experiência, ela surge na educação, mas ela surge também como um conceito que traz aí uma particularidade do que são os museus, né? Então, essa potência transformadora de experiências individuais e coletivas. E aí a gente também fala de subjetividade, a gente também fala de sensorialidade, a gente fala do simbólico, né? Do campo do simbólico. Então, também tem uma defesa aí da questão da experiência. A gente, claro, como museus dentro do contexto da pandemia, a gente teve de migrar para o ambiente digital, mas a gente sabe que a experiência no ambiente digital é muito distinta de uma experiência presencial, né, em que você está em relação, e esses objetos podem ser materiais ou não, mas, enfim, tem outras pessoas, tem uma parte sensorial mesmo, física, de ir ao museu, fazer um trabalho educativo no museu, num território, né, então a experiência também surge muito forte. Podemos passar para o próximo. Futuros, né? Eu não vou ler todos, porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui. Mas futuros, e aí retomo o que eu comecei a dizer, né? Assim, é o tema da Semana de Museus, e é uma urgência nossa. E eu falo isso também de uma perspectiva que é o impacto geracional do que a gente está vivendo. Então, a gente viveu muito o Brasil, o país do futuro. Depois a gente viveu, na área de museus, uma discussão e uma qualificação imensa, em especial com o Estatuto de Museus, e com investimento nas áreas e tudo mais. Claro que ainda numa desigualdade muito grande de distribuição, né, é importante lembrar, nossa, numericamente, né, tem aí uma coisa, enfim, uma desigualdade mesmo de investimento nas áreas, e por isso sempre enfim, eu trabalho na área há 20 anos e passei por todas as áreas, foi um desastre a minha breve passagem na área de conservação, porque eu não sou muito jeitosa, mas eu tive a oportunidade de trabalhar no educativo, trabalhar como documentalista, como pesquisadora, para chegar até como assistente de conservação, até chegar no campo da gestão, e eu sempre falo muito desse trabalho pouco visível, né, e que o público em geral enfim, não conhece mesmo a complexidade dos trabalhos de preservação e de pesquisa nos museus. Então, pensar futuros, imaginar futuros, e a imaginação desses futuros, ela também vem da pesquisa, também vem da preservação e também vem desse diálogo entre equipes, né? Então, tem uma coisa de cocriações de novas realidades e o quanto os museus são fundamentais. Quem está pensando o futuro hoje, né? Que instituição na sociedade está pensando o futuro hoje? Então, os museus como o grande lugar dessa potência, e para falar que a gente já pensou futuros atrás, a gente viveu coisas nada semelhantes, mas a gente tem aí como evocar outros momentos e trazer, enfim, que não sejam lições de resiliência, mas trazer um vocabulário de reimaginação, né? A gente pode passar para frente. Inclusivo, e aí toda uma discussão de o que é inclusão e exclusão, podemos avançar. Instigar, então tem uma coisa da provocação dos museus como lugar que provocam o pensamento, né? Não é uma relação
de transmissão e recepção, né? A gente está falando de diálogo, então tem construção, então sempre isso perpassa. Podemos ir no próximo. Como está em ordem alfabética, eu sei ainda o tanto que tem para falar. Patrimônio. E aí, patrimônio, a gente foi muito na legislação para procurar essa definição, porque é isso, né? Valorizar essa nossa construção já legal dessa discussão. Podemos ir para o próximo. E aqui só falando de materiais e imateriais. Pesquisa, então lembrando dos verbos, e a importância da pesquisa nos museus. E essa questão, né, então, e essa questão de visibilizar, de transpor, de comunicar a pesquisa, valorizar o trabalho intelectual, né, do campo do simbólico, do campo do subjetivo, para não monetizar o tempo inteiro tudo que se faz dentro do museu, né, não catracalizar, que a gente fala. Podemos passar. Público. E aí, público foi uma discussão interessante, porque público é uma palavra, né, que pode ser público aberto ao público, mas público pode ser a quem a gente, né, o que é em termos de esfera. Então, tá, coletividade em sua diversidade, heterogeneidade, territorialidade, pluralidade, a quem pertence e a quem diz respeito ao museu. Então, aí também tem uma escolha por uma visão de público que não é o público que consome, né, é o público a quem pertence, né? Então, a gente pode passar para o próximo. Salvaguardar, mais um verbo. Então, todos os procedimentos, e aqui a gente mantém essa questão da operação. Então, a gente está falando de conservação física, a gente está falando de documentação, a gente está falando de incentivar a preservação. A gente pode continuar. Tem uma hora que vai acabar, eu não vou saber. Social. Então, esse compromisso, então, a função social do museu, a gente retoma a discussão da Declaração de Santiago, né, dessa transformação social, instrumento político participativo, de promoção de uma sociedade justa, equitativa e saudável. E esses termos não são aleatórios, foram intensos debates sobre o que a gente quer. A gente quer igualitária ou a gente quer equitativa? Né? Então, é como a discussão de tolerância, né, enfim, a construção de resistência, são conceitos que toda vez que você faz escolha de um conceito, toda escolha de conceito implica numa perda, né, então foi uma coisa muito esculpida, né, chegar nesses 20 termos. Podemos? Uma hora vai acabar, não sei se agora acaba. Sustentável, então a discussão da sustentabilidade. E aí a sustentabilidade, a partir do que se entende por sustentabilidade hoje, então a questão da sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade social, entender se esse diálogo é sustentável com a comunidade, como que está aberto ou não, e cultural, então também fala da questão da governança, então também fala da sustentabilidade financeira, mas de fato a questão da sustentabilidade financeira ela está sempre associada à sustentabilidade ambiental, social, né, e pensando uma questão de cidadania. Então, também entra aí outro conceito-chave para a gente. Pode passar. Território. Então, e aí território também território pode ser muita coisa, né? Então, como que a gente define? Qual é o território do museu? Às vezes o território do museu não é só o território em termos de cartografia imediata, né, em termos de materialidade, em termos de espacialidade, pode ser um território simbólico também. Então, como que a gente poderia dar conta dessas duas dimensões? Então, ficou espaço vivido, onde se tecem relações entre poder, memórias, patrimônios e identidades. Então, você pode ter um território digital, você pode ter um território que ali é o território do seu entorno, como você pode ter um território a partir de um recorte, né, e dar conta, mas território e como que o museu se relaciona com esses espaços de construção aí de poder, memórias, etc., é algo que tem que estar presente em uma nova definição. Aí, mas acho que ainda tem, Douglas, nem sei se ainda já fomos os 20. Transformar. Então, engajar a sociedade, então tem o instigar e o transformar. Então, você provoca, mas você convida a ação, né? E, então, o museu como mesmo um nó, não é um lugar estanque, e ele não é um repositório, ele tem uma função de ação na sociedade.
Aí tem mais. Acabamos. Então, enfim, essa é a primeira, na verdade, segunda etapa na metodologia do ICOM Define. Agora, até julho, eles estão recolhendo isso no mundo inteiro, e aí eles vão começar a fazer propostas de redação para debate e discussão. E o ICOM Brasil pretende fazer isso, assim como fez essa primeira etapa, de maneira colaborativa, e a gente também convida todos os interessados a fazerem debates sobre esses temas e compartilharem esses debates, né? Então, eu acho fundamental, por exemplo, até o que a Ana Luísa está comentando agora, a discussão da decolonização e a questão da educação. Do tipo, a gente quer fazer essa discussão aqui no Mato Grosso do Sul e a gente quer transmitir e a gente quer o apoio do ICOM Brasil para retransmitir, para ter mais gente. Ou a gente quer discutir a partir do livro que a gente está lançando agora, como que esses conceitos dizem respeito, quais são os desafios, né? A nossa ideia agora, como Conselho Internacional, é estimular esse debate, porque a gente tem uma próxima etapa de construção de conceito e de definição que a gente, enfim, quer que ela seja o mais rica e plural possível, né? Então, enfim, primeira coisa, eu convido vocês a navegarem ali pela página do ICOM Brasil, e tem muito material para download. Lá tem também o link para esses comitês internacionais específicos. Lá, se você é estudante, tem interesse em filiação, ou se você é um profissional de museus e tem interesse na filiação, falar que aí quando você se filia, você se vincula a um desses comitês internacionais, você participa, recebe muito material que é exclusivo para a gente acaba compartilhando com todo mundo esses materiais, mas enfim, mas recebe muito do que está acontecendo na área museológica, na discussão no mundo. Então, se tiver interesse também em integrar o ICOM, mas a gente muito em breve também vai chamar novas discussões, nova participação dentro dessa discussão da nova definição. E é isso, né? É o nosso futuro em jogo, é uma ferramenta para a defesa e para a construção aí de novas políticas públicas, e que tenha aí uma perspectiva de uma construção mais coerente com o que a gente já faz no Brasil, historicamente, né? Museus são lugares de resistência no Brasil, e trabalhadores de museus, então, são sempre mais ativistas e militantes, né? Assim, é muito um lugar, ninguém que vai trabalhar em museu vai ficar rico, a gente sabe, ninguém fala, nossa, vou trabalhar pesquisando o museu, e todo mundo fala, nossa, meu Deus, boa sorte, o que você vai fazer? Então, a gente realmente faz porque a gente entende esse lugar como um lugar potente, e para isso a gente precisa, de fato, participar para garantir que os museus sejam um lugar de construção de futuro. Então, é isso, agradeço o convite, e desculpa se eu me estendi, mas, enfim, convido vocês aí a pesquisarem, esse material está disponível lá no site do ICOM, que a gente vai compartilhar aqui também no chat. Marília, excelente fala, foi muito contribuição ímpar hoje. Muito feliz que você tenha trazido tantas contribuições aqui para Mato Grosso do Sul, principalmente sobre essa temática da nova definição de museus e também sobre a realidade dessas instituições atualmente, né? É importante, gostei muito da tua fala, não adianta falar em decolonial e maltratar o porteiro, né? Eu acho que é bem isso. É bem isso. É o decolonial da boca para fora, então é todo isso. Mundo fala, como que eu decolonizo o museu? Eu falei, bom, você conhece, você sabe onde as pessoas que trabalham no museu moram, né? Sei lá, tem algumas coisas meio básicas, né? Sim, sim. Aqui na Fundação de Cultura, já há algum tempo, já aqui na Agência de Patrimônio, que o Cassiano coordena, a gente já tem trabalhado muito essas questões decoloniais, né? Mas é sempre importante lembrar, colocar sempre o pé no chão, né? O Carlos até colocou aqui, frase vital. Eu sempre brinco isso, às vezes a gente fala, mas como é que eu trago o público para o museu? Eu falo, bom, mas quem trabalha no museu, quando tem alguma atividade no museu, vai?
Ou será que não se sente pertencente, né? Porque é isso, às vezes, se a gente não está conseguindo fazer isso com as próprias equipes, de repente as próprias equipes que vão dar o caminho para a gente atrair novos públicos, né? Decolonizar o museu passa justamente por esse ponto que você abordou, né? De tirar esse elitismo exagerado, né? Esse fetichismo, né? É difícil. É muito difícil. Não, a galera aí chega num museu pequeno e fala, ai, não, pra que isso? Achei pobrinho. Eu sempre... Achei pobrinho, né? Não é? Eu já vi muito isso. Falei, ai, mas como não tem tela, não tem projeção... Então, o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas aqui, o Everton, ele até colocou aqui no chat, até vou dar um destaque aqui. Estamos muito atentos e felizes com a nova definição de museus, e aí ele complementou aqui, né, museus como parte de projetos de vida dos povos, assim, sabe, dando esse destaque. Essa pluralidade é muito importante, sabe, não ser esquecida. Quem colocou aqui agora veio a Isabela Cavalcante, excelente ponto de partida. Isabela é da Casa da Ciência e Cultura, aqui da nossa querida FMS, está sempre presente aqui conosco também. O Everton colocou aqui, mobilizadores. Temos que ser. Com certeza temos que ser, né, pessoal? Eu deixei um link aqui, enquanto a gente está caminhando aqui para esse momento das perguntas, aqueles que quiserem fazer mais alguma consideração, mais alguma colocação. Vou abrir primeiro aqui para o professor Dirceu e aqui também para o pessoal do chat, mas já vou deixar, está fixado no chat aqui o link para solicitar a declaração de participação. Então é só buscar ali no chat, copiar esse link, preencher o formulário, foi feito ali pelo professor Dirceu, e aí tem alguns dados, que são importantes a gente coletar dados também, porque é como nas visitas presenciais que nós coletamos informações, nessas virtuais a gente também precisa de coletar informações, né? Inclusive saber de onde, como souberam dessas ações, né? Entre outras pontas, assim. Bom, vamos lá. Professor Dirceu, quer fazer alguma consideração? Legal, Douglas. Isso aí. Então, só para reforçar, além do formulário, como você falou, as informações são importantes, né? Até por conta da pesquisa. Não só os museus universitários têm aquele papel de pesquisa, qualquer museu faz pesquisa, começando até por aquele museu mais simples. Se ele tiver um livro de registro, de presença, já é uma forma de fazer pesquisa de público. É importante saber quem que é o público, para quem você vai comunicar, né? Então, esse formulário aí, o Douglas já inseriu no chat. Douglas, dá uma olhadinha no nosso chat aí privado, que eu coloquei também o site do ICOM Brasil. Aí, Marília. E aí, Marília, parabéns, foi demais. Foi muito profícua a sua fala, foi importantíssimo. Para mim, assim, mais ainda, porque eu tenho um grande orgulho de ter participado com vocês e com aquele grupo espetacular nesse exercício de reflexão e construção das 20 palavras-chave para essa nova definição. Foi um exercício, assim, espetacular. E aí, nesse contexto, eu gostaria que você falasse um pouquinho também. Você deu início à fala, até achei que você fosse falar, né, na questão daquele grande... daquela crise geopolítica, né, que aconteceu na proposta da nova definição em 2019, em Kyoto, no Japão, né, quanto à participação não só do Brasil, mas da América Latina, e por que o ICOM Brasil se colocou como voto de adiamento, né? Mas dando assim ênfase na questão da metodologia, até porque não foram só questões técnicas e conceituais, mas sim a proposta, a metodologia
para essa construção a nível global, ela não foi assim tão democrática. Diferentemente do que o ICOM Brasil propôs nessa nova proposta. Eu acredito assim que foi um grupo de trabalho onde a gente conseguiu uma diversidade de profissionais, de instituições, tentando contemplar as diferentes regiões da federação. Isso eu achei assim importantíssimo para esse processo democrático de construção, né? E aproveito para parabenizar também os meus colegas aqui do Mato Grosso do Sul, né? Eu parabenizei pelo nosso grupo de WhatsApp, mas infelizmente essa pandemia não nos deixa nos reunirmos presencialmente. Então, eu aproveito esse momento aqui para agradecer a participação de todos e todas, né, das instituições, aonde foi também um exercício muito bacana para nós aqui do Museu das Culturas Dom Bosco, pensando na palavra decolonialidade, por exemplo, aonde acredito que outras instituições como a gente aqui teve a oportunidade de inserir o pessoal da portaria, o pessoal da conservação, não da conservação técnica de acervo, mas da conservação do prédio, o pessoal da limpeza, né, envolvida nesse questionário de grupos, onde todos se envolveram numa coisa onde não ficou restrita ao gestor, ao diretor, ao coordenador. Foi muito bacana. Então, Marília, mais uma vez, muito obrigado pelo aceite, foi incrível, o papel do ICOM é importantíssimo. Eu queria que você falasse um pouco desse grupo, né, e da questão da democracia, né, na construção desse novo conceito, dessa nova definição através das 20 palavras-chave. Bom, nesse primeiro momento, o que eles fizeram eles fizeram alguns workshops em 2018 e 2019, pelo mundo, e recolheram impressões, e aí a gente fez uma primeira pesquisa, mas com um engajamento, de fato, que foi muito menor, né? Mas a gente entendeu naquela ocasião de que ia ter uma devolutiva, e acabou não tendo. Então, essa questão da votação, disso ser colocado em votação, foi uma grande tensão, porque a gente entendeu que havia ali um tensionamento para se votar uma nova definição que não dava conta da realidade de muitos museus no mundo. Então, e havia ali um cenário, e também havia ali uma tentativa de construção, e o mais engraçado é que você fala, nossa, mas é uma área tão específica, a área de museus, e tem esse tipo de disputa e debate, sim. Tinha muitas, assim, tinha um desejo de que a construção de uma narrativa de que quem votasse pelo adiamento era conservador, e quem votasse por essa definição era progressista. Só que as nuances são muito maiores, né? Então, obviamente, países em uma situação política não democrática seriam excluídos do processo de discussão se votassem uma coisa falando que museus são instituições democratizantes, porque aí você está botando ali um inimigo desse Estado autoritário dentro do Estado, né? Então, países como o Irã imediatamente pegaram o microfone e falaram não dá e tal. E ao mesmo tempo, na América Latina, tinham medo disso ser um tiro no pé. E o que era mais complexo dentro desse contexto da votação era que a gente, como latino-americanos, assim, e aí até tem um comitê, né, o ICOM lá, que é um comitê regional, uma aliança regional, como latino-americanos, a gente era muito pai e mãe desses conceitos apresentados na nova definição. Historicamente, a América Latina tem um debate que chega muito nesse lugar, da construção social e tal, da função social, comunidade, memória,
foi a América Latina, e em especial o Brasil, que, por exemplo, pressionou a discussão de patrimônio imaterial na Unesco. E essas coisas a gente sabe pouco, né? A gente fala pouco sobre esse tipo de coisa. Ou a gente colhe poucos frutos, porque a gente também tem aí uma coisa de subalternização das coisas que a gente faz. Mas o Brasil, ele é uma figura política, ou era, né? No cenário internacional, muito importante, que pressionou teoricamente, para muitas dessas definições que estavam ali manifestas. Mas, ao mesmo tempo, no contexto político em que a gente está, e desde 2019, aquilo podia representar uma ameaça ao Estatuto de Museus, que é algo que a gente tem que defender com unhas e dentes, né? É uma legislação incrível, assim, o Estatuto de Museus é algo... E a própria organização da Semana de Museus, assim, o IBRAM, com todas as idiosincrasias e com todas as questões aí do que é ser um Instituto Brasileiro de Museus, num país com essa fragilidade do momento das políticas públicas como um todo, não só da cultura, o IBRAM é uma peça de resistência, né? Então a gente tem que defender loucamente isso. E quando a gente percebeu dentro da discussão de que isso ainda era muito verde, que a discussão era muito verde, que ela estava lançada num nível global ali, que poderia excluir muita gente dos processos e das discussões, a gente votou pelo adiamento em plenária, mas com uma manifestação de que a gente entendia de que a discussão era fundamental e de que essa nova redação trazia grandes avanços. E ali tinha uma coisa também que é importante, porque tem sempre uma coisa de entender o papel que os museus têm em cada sociedade, né? Os museus estadunidenses, eles são museus, a maior parte deles são museus geridos por organizações civis, eles são museus privados, ainda que sejam abertos ao público. O financiamento desses museus, ele é privado, mas muitos deles têm, claro, apoio de recursos que vinham do Congresso. E na gestão Trump, muitos deles perderam esses apoios. Então, votar uma definição assim progressista, ainda mais para um contexto que era o governo do Trump, era botar os museus frontalmente ali como instituições de poder contra um governo. Porque eles não dependem do dinheiro do governo. Eles tinham ali uma certa autonomia, eles perderam, claro, o apoio do governo, mas a sobrevivência dessas instituições naquele contexto não dependia exclusivamente de recurso público, como 90% das nossas, e em diferentes níveis, né? Então, tinha também um tensionamento dos estadunidenses aí, e aí digo estadunidenses mesmo que não é norte-americano, que canadenses estavam ali numa posição que estava mais próximo dos Estados Unidos do que de outras posições, mas que também o poder, a força política dos museus canadenses é diferente dos museus dos Estados Unidos. E a mesma coisa em outro contexto, mas tinha a mesma potência ali de confronto os museus ingleses, porque era também no contexto do Brexit, e aí os museus, uma boa parte dos museus do Reino Unido, não só da Inglaterra, eles são financiados por um fundo de loteria, que é a Lottery Fund, e que também tinha, com o Brexit, tinha aí um corte disso também. Então, tem também qual é a moeda de troca política no jogo da economia, da cultura, da indústria da cultura, qual é o peso que cada país tem, né, para os museus. Por outro lado, a Europa, muitos países da Europa, com uma visão ultra mega conservadora, falando museus, turismo, essa discussão aí pode comprometer, porque o tensionamento entre o que é ser conservador na Europa e o que é ser progressista na Europa é de outra ordem, porque aí você tem os ultranacionalistas, enfim, você tem outras... É de outra ordem no jogo político, não que a gente, infelizmente, a gente não tem, a gente tem muitos, né? Mas a Europa, por exemplo, queria dar protagonismo para uma discussão de museus para lazer, como espaços de lazer. Essa coisa do debate, da função social,
uma boa parte dos países europeus achava coisa de país subdesenvolvido. Tipo, museu tem, mas museu não é para isso você tem outras coisas. Museu é para lazer, para deleite, desfrute, mesmo para educação. Então, também esse tensionamento do que é o papel, né? E foi um mundo, assim, porque a gente fala, eu trabalhei em museu e geopolítica é algo que se acompanha no noticiário. Aí quando você vê, sei lá quantas mil pessoas numa plenária, com voto, apertando o botãozinho, e você tá lá no meio, você tá ouvindo as considerações da mulher do Irã, tipo, teve um momento surreal, que era a mulher do Irã votando igual a mulher, a mulher era a presidente do comitê do Irã, votando igual a mulher do comitê de Israel. E aí a gente olhava para aquilo e falava, gente, que loucura, né? Então, foi muito, muito, muito interessante, mas esse tensionamento vai continuar. A votação da nova definição é o ano que vem, tem aí mais um ano de discussão, debate público e tal, e vai ser, de novo, um campo aberto, né? Ainda mais no pós-pandemia, em que essa questão da sustentabilidade financeira dos museus, em especial esses grandes museus que perderam os turistas, e o que vai ser no pós-pandemia, vai vir muito forte, né? Não sei se eu respondi, contei um pouquinho. Eu iria perguntar na sequência sobre essa perspectiva dos museus pós-pandemia, já que nós aí estamos aí nessa expectativa de reabertura, não se sabe quando, né? A gente sabe que a vacina no Brasil anda muito aquém do que a gente gostaria, né? Infelizmente, a nossa gestão federal não é positiva e que estamos bem atrasados nesse sentido e que isso implica em um atraso geral no Brasil, né? E os museus vão continuar nesse stand-by aí, com vontades, né, de reabertura. Mas, conforme o próprio Bruno Brulon coloca, né, a gente espera que esse porvir, né, traga pelo menos uma nova percepção, um novo comportamento das instituições museais quanto ao seu papel social, né, de valorizar a vida, de valorizar o próximo. Então, Marília, eu agradeço mais uma vez, fico muito feliz com a sua participação, sua fala foi importantíssima, acredito que os nossos colegas aqui do Mato Grosso do Sul devem ter gostado bastante. E aí, né, professor Douglas, mais alguma coisa? Temos perguntas aí, não sei se o pessoal... Tem pergunta, ó, Abel, da Casa da Ciência. Pergunta, como se encaixa nessa definição os espaços museológicos que não são propriamente museus, como o caso dos centros de ciência, como o Cataventos em São Paulo, por exemplo? Eu acho que essa definição ela é mais ampla do que a anterior, né? Eu acho que muita coisa pode agora entender, muitas instituições podem se entender museus. Acho que tem a ver com o comprometimento aí de missão, né? No caso dos centros de ciência e museus de ciência, essa é uma pergunta importante, até foi uma discussão que eu acompanhei aqui em São Paulo com o Catavento, do tipo, mas quando que é um museu de ciência e quando que é um centro de ciência, né? Ou mais ou menos num museu de arte também. Quando que é um centro cultural e quando é um museu? Depende aí da parte do que a gente chama dessas operações técnicas, desses, né? Então, do tipo, você tem ali se você tem uma teoria científica, ela é um patrimônio imaterial. Então, eu trabalho no Museu da Língua, eu trabalho no Museu do Futebol, o objeto é o futebol, o objeto é a língua, o objeto é a teoria, sei lá, é a gravidade. E aí você traduz isso, transpõe isso para um dispositivo, né? Agora, se essa teoria está registrada como um objeto
você tem uma documentação, se ela está pesquisada, você tem um compêndio do que ela está feita, e ela está comunicada, e tem mediação sobre ela. Se tem aí toda essa cadeia operatória, que a gente foi chamando no museologia de cadeia operatória, ele é um museu. Se ele tem um compromisso com a preservação, com a pesquisa e com a comunicação disso, é um museu. Se não tem necessariamente um compromisso, não está documentado, é só uma coisa de você ter ali uma materialização de uma teoria, e que aí você não tem os outros processos, aí é mais um centro de ciência. Então, depende do nível de profundidade aí em que são feitas essas operações. Isso mesmo vale para um centro cultural. Às vezes tem centros culturais que têm ação museológica, e às vezes não, às vezes ele só faz uma exposição e tem programação, mas ele não pesquisa, ele não documenta, ele não preserva, então depende muito dessa. Agora, na nova definição tem mais, que é como é que você se relaciona com a sua comunidade, como que você se relaciona, o que você, em termos de qualificação e de diálogo com a comunidade, a quem pertence. Você tem novas camadas aí de vocação dessa instituição que vão para além dessa parte operacional. Tá ótimo, acho que está bem respondido, né, Dirceu? É importante justamente esses espaços, essa nova visão, decolonializar, inclusive, a visão do que é o museu, né? Exato. Tá ótimo. Mais alguma colocação, Dirceu? Não, Isabela está satisfeita também, agradeceu aqui. Eu estou encantado com a fala da Marília, né? Mais uma vez agradeço e fico na expectativa dos nossos colegas participarem, de aproveitarem esse momento para fazerem as perguntas. Sim, é importante. Isso é importante. Bom, se não tiverem mais perguntas aqui, eu vou colocar mais uma vez aqui o link para a nossa lista de presença. Se não tiverem mais perguntas, nós podemos encerrar. Estamos aí chegando perto de 1h30, para aquela meia hora inicial. Para meia hora que eu tinha preparado, estamos... Mas você viu que voa, né? Que vai, a gente vai. Eu posso agradecer novamente, só tenho a agradecer a sua presença, Marília. Engrandeceu muito o nosso evento, né? Trouxe muitas informações muito importantes aqui para Mato Grosso do Sul e mostrou a representação do ICOM aqui também para a gente, né? Isso é muito importante. Então, esse intercâmbio foi um pouco, vamos dizer assim, existem muitos pontos negativos em tudo isso que nós estamos fazendo, assim, de não ter esse contato próximo e tudo mais. Mas a única vantagem que eu vi até agora em todo esse virtual emergencial, vamos dizer assim, essa proximidade que a gente acaba tendo, essa facilidade de encontrar pessoas como você que se dispõem a nos atendendo, que às vezes não conseguiria nos atender por uma força de agenda. Então, eu acredito que vamos superar, né, como o Dirceu colocou, né, já são mais de 400 mil vidas perdidas, famílias que estão pranteando seus mortos aí. Vamos superar essa pandemia. A vacina está chegando, né, cada vez mais, muitos colegas vacinados. Ficamos sempre muito felizes de saber cada vez mais que encontramos pessoas vacinadas. Então, a gente vê que pode ser possível vencer. A gente vê possibilidade de vencer, né, apesar dos pesares. Então, o que eu vejo, assim, vamos ter que nos reinventar, né? Essa reimaginação que o ICOM propôs, o IDRAM e tal, acho que vai ser justamente isso. Eu acredito que ano que vem teremos eventos, Dirceu, que vão ser semipresenciais. Eu acredito que nós vamos ter mais eventos, assim, com moldes que são bem diferentes do que a gente fazia antes de 2020 e do que a gente está fazendo agora. Porque a gente não vai ficar apenas no online, porque está todo mundo doido para se encontrar, né? Para poder lotar um auditório, que nem ali do Dom Bosco, né? Ou aqui o do Museu da Imagem e do Som, ou do Marco, assim, auditórios que sempre receberam nossos eventos, nossas ações, nossas formações.
a formação prática, que está faltando tanto, né? A gente sente tanta falta disso, mas eu acredito que esse virtual forçado que nós estamos vivendo agora, ele vai deixar algumas marcas para a gente também. Algumas marcas, pelo menos nessa parte do virtual forçado, algumas marcas um pouco, de certa forma, positivas, né? No sentido de que a gente vai ter que rever a forma de se ver os museus, a forma de se comunicar aos museus, a forma de buscar divulgar as ações que acontecem nas instituições museais. Queria só aproveitar, Douglas, para fazer a campanha. O ICOM Brasil está na campanha enfim, né, contra aí o movimento anti-vacina, uma campanha pela vacinação e pelos cuidados todos dentro desse contexto da pandemia, uma campanha que chama Museus pela Vida. Todos os museus podem aderir, tem um manual de adesão com a hashtag, então, independente do tamanho do seu museu, a gente convida a se juntar, e tem lá, enfim, dicas de como se engajar, então também entrar lá no site do ICOM, porque é fundamental. Eu fico muito feliz quando eu falo, muitos colegas sendo vacinados, está todo mundo torcendo para chegar. Felicidade é tão grande, né, Marília? Eu e o Dirceu já fomos vacinados aqui, já entrou na nossa faixa etária, e no nosso grupo já conseguimos ser vacinados, alguns colegas também já conseguiram. Ao mesmo tempo, outros não conseguiram, infelizmente, outros perderam a vida por conta desses motivos, né, que nós sabemos muito bem quais são. Então, queria deixar aqui meu agradecimento novamente pela tua presença, agradecimento aí pela parceria aí, professor Dirceu, ali e o Carlos, que já saíram, que estão nos acompanhando pelo chat, e a todos que estiveram presentes aqui, nos acompanhando. Aqui o Mual, olha aqui o Guido representa um dos mais novos museus de Mato Grosso do Sul, que é o Mual, o Museu de Arte Urbana, aqui de Campo Grande. E coloca que o Mual está engatinhando no campo museológico, grato por essa oportunidade de aprendizado. É muito bom, Guido, ter sempre pessoas oxigenando a cultura, oxigenando o setor de museus aqui. Então, é muito importante isso. Novas ideias, novas formas de ver o museu, como foi bem colocado pela nossa palestrante do dia, que já virou noite agora, realmente, né? Embora eu não falo mais de maneira equivocada. A Isabela colocou aqui a hashtag Museus pela Vida. Museus pela Vida. Olha, aqui aí tem a palminha que aparece só. Tá, é verdade, a palminha, com certeza. Ou sim, né, Dirceu? É verdade. Pessoal, acredito que é isso. Muito obrigado, Dirceu, pela parceria aí, os demais colegas que estiveram conosco aqui acompanhando pelo chat. Muito obrigado, Marília. Espero que essa seja a primeira de muitas vezes que a gente venha falar nessas formações. E é isso, Museus pela Vida. Vamos subir isso, vamos nos vacinar quando pudermos vacinar, para que logo a gente possa estar se encontrando novamente. É isso. Muito obrigada pelo convite, obrigada mesmo. E Dirceu, de novo, em nome do ICOM Brasil, obrigada pela sua participação inestimável no comitê da definição. Eu que agradeço, Marília, eu que agradeço aos meus parceiros também, né? Eu quero só lembrar que a semana está apenas começando. Amanhã, dia 18 de maio, Dia dos Museus. Nós teremos aqui a palestra da querida professora Marília Xavier Cury, que é demais, que tem uma experiência com museus etnográficos. Aí, Ana Luísa, né? Os museus etnográficos, como o Museu Índia Vanuiri e outros, né, que são outras palestras, como a Paula Nunes, que vai falar sobre audiovisual, e junto ao primeiro encontro da nossa REM aí, que está começando, a rede de educadores, a gente vai ter também o Maurício Silva, também da USP, né, da mesma instituição da Marília Xavier Cury. Maurício Silva vai falar do papel dos educativos em rede. Então, se programem, agendem aí para estarem conosco nessa Semana Nacional de Museus, a nossa 19ª Semana de Museus. Marília, muito obrigado, foi muito legal, incrível. Obrigada a vocês, queridos, contem comigo. É isso aí, pessoal. Como foi bem colocado pelo Dirceu, a semana está apenas começando.
Amanhã a semana segue com vasta programação, que inclui museus que estão localizados tanto aqui na capital, Campo Grande, quanto no interior do estado. Na verdade, a programação acontece no Brasil inteiro. Confira mais sobre a programação no link que foi disponibilizado no chat, no site da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Ali vocês encontram a programação completa, incluindo todos os museus do nosso estado que estão participando. Acompanhe nossa programação. Muito obrigado a todos e todas. Tenham uma boa noite e amanhã tem mais.